Clotilde! Clotilde, eu vi seu nome escrito. Aonde? Na bundinha do mosquito. Um marco da história do humor brasileiro, sem dúvidas, foi o personagem Zacarias. Interpretado pelo ator Mauro Gonçalves, o personagem parecia uma criança e possuía uma risada contagiante. Nesse vídeo, você vai conferir alguns fatos sobre a vida desse grande ator e humorista. Mauro Fácio Gonçalves nasceu no dia 18 de janeiro de 1934, na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais. Ele foi o primeiro de 11 filhos, e quando ainda era criança ele já dava indícios de que seu futuro seria voltado para a carreira artística. Com lençóis e roupas dos pais, ele montava uma espécie de teatro no quintal de sua casa e na escola também se destacava nas suas apresentações. Em sua cidade fez quase tudo. Ajudou o pai em uma loja de materiais de construção enquanto cursava o ginásio. Com 17 anos, estreou como ator em um grêmio teatral da Igreja de Santo Antônio e entrou para a Rádio Cultura de Sete Lagoas, onde imitava vozes e sons de animais. Aos 23 anos, fez vestibular para arquitetura em Belo Horizonte. Só chegou a cursar um ano, pois a carreira de ator falou mais alto do que a de arquiteto. Naquela época, a profissão de ator não era regulamentada e o salário era muito baixo. Por isso, passou a trabalhar no Banco de Comércio e Indústria de Minas Gerais para garantir o pão de cada dia e continuar investindo no sonho. Da rádio, ele conseguiu estrear na TV Itacolomi e ali começava a repercussão como humorista. Em um certo momento, Manuel de Nóbrega viu o quanto ele era talentoso e o convidou para ir para a TV Rio. Apesar do medo de largar um emprego estável como bancário e se aventurar em um local desconhecido, acreditou no destino e em 1963 estreava na TV Excelsior do Rio. Passou por diversas dificuldades, onde só tinha dinheiro para pagar por um quarto de empregada numa pensão em Copacabana, mas sempre acreditando que era preciso passar por essas barreiras para conseguir alcançar seu sonho. Da Excelsior foi para a Record de São Paulo e dali finalmente cumpriria seu destino, sentar no banco da praça de Manuel de Nóbrega. Depois passou para a TV Tupi do Rio, onde nascia o personagem Garçom Moranguinho, que foi inspirado em uma pessoa de sua terra natal e que mais tarde se tornaria o personagem Zacarias. Renato Aragão estava no ar ao lado de Dedé Santana e Mussum, também na TV Tupi, e ao ver o personagem interpretado por Mauro Gonçalves, o convidou para fazer parte do grupo Os Trapalhões no ano de 1974. Para Mauro, Mussum era o mais engraçado entre os 4 trapalhões. O nome Zacarias foi dado por Renato Aragão, que contou que possuía um galo com esse nome e que ele era muito bravo, e seus pais brincavam pedindo para que o galo corresse atrás do pequeno Renato. No início, Mauro não gostou muito do nome, mas logo se acostumou. Nos anos 80, o grupo passou por uma crise e o trio formado por ele, Dedé e Mussum, se separou de Renato devido a questões de divisão de lucro entre eles que não achavam justo Renato ficar com uma grande porcentagem. A separação durou apenas 6 meses e nesse período chegaram até mesmo a lançar um filme. Mauro foi casado por 15 anos com a atriz e dubladora Selma Lopes e adotou Maria Laura, filha do casamento anterior da atriz. Selma Lopes é conhecida hoje em dia por ser a voz da Marge de Os Simpsons e da atriz Whoopi Goldberg. Zacarias era o personagem mais ingênuo e caricato do quarteto Os Trapalhões, e segundo seus colegas, Mauro era o verdadeiro ator do grupo. Ele era muito tímido e reservado, e quando se caracterizava com sua peruca e a tinta nos dentes, ele mudava completamente. Em uma entrevista ele disse o seguinte: "Claro que não sou engraçado naturalmente, não brinco com a vida nem com a morte, só brinco em serviço. Um bom ator é aquele que sabe criar tipos, ser farsante, não ser ele mesmo. Faço isso, sou o Zacarias, me escondo nele para sobreviver. Gosto do que faço, acredito no humor e no resultado que ele provoca nas pessoas. Mas não posso negar que sou um pouco ele, no jeito criança, na ingenuidade, na alegria. Sou sim, mas quem não é?"
Ele tinha apenas 1,63 de altura e se preocupava bastante com o seu peso, e com isso resolveu fazer uma dieta por conta própria que incluía alguns medicamentos e substituía as refeições que ele costumava fazer, que incluíam arroz, feijão, massas e outros alimentos típicos de sua cidade, por frutas e saladas. No ano de 1989, ele estava com 62 quilos e pouco tempo depois passou a pesar apenas 50 quilos. Isso resultou em um grande cansaço físico. Mauro não era uma pessoa que costumava comemorar seu aniversário, mas no ano de 1990 ele decidiu pela primeira vez comemorar ao lado da sua família, mais especificamente ao lado de sua irmã Vilma. O seu aniversário era no dia 18 e o dela no dia 19, então ele pediu para ela encomendar um bolo bem bonito para que eles pudessem festejar essa data juntos. E assim fizeram, e essa é a última foto dele. A família considera que aquele pedido foi uma despedida e provavelmente ele sabia que estava próximo de partir. Por consequência do regime mal sucedido e de uma infecção pulmonar, no dia 18 de março de 1990, às 11h25 da manhã, aos 56 anos, falecia Mauro Fácio Gonçalves. Mauro ainda tinha alguns sonhos para realizar, e um deles era de fazer um espetáculo com o personagem Zacarias, onde cantaria canções, contaria piadas e passaria alguns ensinamentos para as crianças. Zacarias era o personagem que mais fazia sucesso entre as crianças, e dentro do grupo, Mauro era quem de vez em quando ficava encarregado de apaziguar alguns conflitos entre os integrantes. Com a sua morte, o grupo Os Trapalhões voltou a ser um trio, mas não era mais a mesma coisa. Ficou um espaço vazio, faltava a inocência do personagem, faltava a sua risada marcante, e esse espaço não podia ser preenchido por mais ninguém, pois Mauro é insubstituível.